Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais Claro, com muita saúde e bem-estar. No programa desta semana você vai ver mitos e verdades sobre vacinas. Como lidar com as perdas da vida em qualquer área, relacionamentos, trabalho. Não tenha em casa os benefícios da alcachofra para a sua saúde. Planos Unimed Sergipe, o espaço garantido para tirar as dúvidas sobre os tipos de planos de saúde da maior cooperativa médica do Brasil. Veja também o depoimento de Conrado, que mudou um hábito para conquistar mais qualidade de vida. E ainda a receita de hoje é um ceviche diferente, de banana da terra, imperdível. O Viva Mais já está no ar. Vamos começar o programa de hoje com a entrevista Mitos e Verdades sobre vacinas. Você sabia que tem muita gente deixando de se vacinar ou vacinar as crianças por conta de informações equivocadas? Acompanhe detalhes agora na entrevista da semana. Todo mundo sabe sobre a importância da vacinação, principalmente contra doenças severas que põem em risco a vida da população. Mas alguns mitos e verdades circulam na internet e entre as pessoas que põem em risco a segurança das vacinas e a própria eficácia. Nós estamos aqui com a doutora Márcia Lima, ela que é infectologista cooperada da Unimed Sergipe. Doutora Márcia, é importante destacar esse assunto, afinal de contas, vacina é primordial. Sim, com certeza. Entre os grandes avanços da medicina, hoje nós temos as vacinas que conseguiram evitar milhões de mortes no mundo durante todos esses anos. Então, em relação a efeitos colaterais, muitas pessoas costumam falar que a vacina vai causar a longo prazo efeitos colaterais nas pessoas. Isso é mito ou verdade? Isso é um mito. Os efeitos colaterais das vacinas são leves, de uma forma geral, uma febre leve, uma dor no local da aplicação. Raramente, em uma dose, em milhões de casos, pode acontecer alguma reação adversa mais grave. Mas isso é mínimo diante da gravidade da doença em si. Doutor, higiene e cuidados pessoais podem ser suficientes e evitar a vacina? Não, a higiene é bom como forma de prevenção de diversas doenças, mas não o suficiente para você evitar uma gripe, por exemplo. Você pode ajudar a melhorar a prevenção da hepatite A, mas não tão bem quanto você tomar a vacina. Então, a vacina é essencial. Outro mito que é bastante compartilhado por aí. As pessoas comentam que, como a gripe não é doença grave, não é necessário tomar a vacina. Isso é mito ou verdade? A gripe é uma doença grave e, assim, na maioria das vezes, pode não ser grave e a pessoa resolver, apesar que às vezes pode complicar com sinusite e pneumonia, e muitas vezes grave levar até o óbito, principalmente crianças pequenas, idosos e gestantes, ou pessoas que usam corticoide ou então tem uma doença autoimune grave. As vacinas imunizam o corpo melhor que a doença? Sim, porque quando a pessoa toma a vacina, ela faz uma infecção, uma imunização semelhante à natural, só que duradoura. Algumas pessoas comentam que a vacina tem mercúrio e, por isso, ela é prejudicial à saúde do ser humano. Isso é verdade? Qual a relação disso? Somente as vacinas multidose contêm uma quantidade de mercúrio muito pequena, que isso não cria nenhum efeito adverso na pessoa. Pode tomar tranquilamente. Algumas pessoas comentam, inclusive, que a vacina pode causar autismo. Doutora, isso é verdade? Olha, infelizmente, um trabalho publicado em 1998, o autor relatou isso. Isso foi desfeito por toda a ciência no mundo inteiro. A revista suspendeu o artigo e as pessoas ficaram com esse mito. Nenhuma comprovação até hoje, durante todos esses anos, que qualquer vacina venha causar autismo. E em relação às vacinas de reforço, elas são dispensáveis? Não, de hipótese alguma. O reforço é o que a gente chama de booster, como se fosse reativar a memória do organismo para a produção melhor de anticorpos para o corpo. E as mulheres grávidas, elas podem receber a vacina contra o tétano?
não só podem como devem, né? É a forma de proteger a criança contra o tétano neonatal, que no passado matava muitas crianças, do chamado mal de 7 dias. É verdade que algumas vacinas podem causar morte súbita nos bebês? Não. O que muitas vezes acontece é que o período da morte súbita, com um bebê bem pequeno, é o período que ele toma a maioria de suas vacinas, mas nenhuma relação com vacina sobre isso. Essa agora é uma outra problemática. Algumas doenças já foram erradicadas do país. Por isso, as vacinas que ainda hoje existem podem ser dispensadas? Por exemplo, a poliomielite. Nós não temos nenhum caso de polio desde 94, mas se relaxar e não tomar a vacina, em outros países ainda existe a poliomielite e ela pode voltar ao país. Então é muito importante manter a vacinação. Caso de dúvida, procura seu médico, procura o pediatra, não esquecendo que a vacina não é só para criança, a vacina também é para adolescente, para o adulto e para o idoso. Doutora Márcia, muito obrigado pelas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Obrigada, disponha, à disposição. A alcachofra é uma planta medicinal que possui muitos benefícios fitoterápicos. Ela auxilia no tratamento de doenças do fígado, na redução dos níveis de colesterol, estabiliza o nível de glicose no sangue, melhora a digestão, previne alguns tipos de câncer, como o de mama, e ainda é antioxidante, ou seja, inibe o envelhecimento das células. Mas um dos benefícios mais falados é que a alcachofra auxilia no processo de emagrecimento devido à propriedade diurética e reguladora da fome. Essa plantinha é composta por fibras e também é rica em vitaminas C e do complexo B, além de minerais como sódio, potássio e cálcio. Você pode consumir a própria planta e para isso tem várias receitas na internet, ou pode fazer uso da alcachofra em cápsulas, encontradas em lojas de produtos naturais. Está esperando o quê para incluir esse alimento no seu cardápio? É mais saúde para você e toda a sua família. No próximo bloco, dicas de como lidar com as perdas da vida e ainda o depoimento de Conrado, que mudou um hábito e ganhou mais saúde. Mude um hábito você também. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Algumas coisas não combinam com sua empresa. Viver Bem Unimed, o plano ideal para o seu negócio. A qualidade Unimed tem mais uma vantagem: economia. Invista na melhor assistência de saúde para os seus funcionários. Viver Bem Unimed. Ligue agora e saiba mais. Unimed Sergipe. Algumas coisas não combinam com sua empresa. Viver Bem Unimed, o plano ideal para o seu negócio. A qualidade Unimed tem mais uma vantagem: economia. Invista na melhor assistência de saúde para os seus funcionários. Viver Bem Unimed. Ligue agora e saiba mais. Unimed Sergipe. E se você parar de usar o smartphone meia hora antes de dormir? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Estamos de volta e agora você acompanha as dicas da psicóloga Tâmara Xavier para saber como superar as perdas que acontecem na vida. Veja só. No Vivendo Melhor de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com as perdas. É importante a gente prestar atenção que em todas as relações que a gente tem um papel diante delas, seja profissional, na relação profissional, seja na relação familiar, na relação conjugal, nós temos papéis a desenvolver. Então, diante de uma perda profissional, por exemplo, eu deixo de ser uma profissional naquele momento da educação ou da psicologia, ou deixo, a depender do que eu faço naquele momento em que há ruptura, em que eu dou de cara com um suposto fracasso, vamos dizer assim, eu perco uma parte de mim, eu perco um papel que eu desenvolvo. E isso, de certa forma, mexe muito com o nosso ego, com aquilo que a gente acredita que a gente tem como potencial na vida de ser.
Então, obviamente, é muito difícil que uma recuperação nisso, é muito dolorido. A gente passa até por um processo de um pequeno luto para poder encarar a realidade daquela perda naquele momento. Tanto na vida conjugal também, na vida afetiva familiar, as perdas familiares. Então, tudo isso envolve um contexto de perda e de perda principalmente de um papel. Então, nesse momento, é interessante a gente parar e refletir o que é que existe ao nosso redor, de papéis que a gente desenvolve. Eu perdi o meu emprego. Era a única coisa que você tinha como papel na vida, ou você também tem um papel de mãe, de pai, de esposa, de familiar, de filho, ou você desenvolve alguma outra atividade? É importante a gente olhar nesse momento de dor, de perda, de fracasso, a amplitude, para que a gente não caia naquela sensação de que eu sou um fracasso, eu não funciono, eu não sirvo para nada, porque a gente precisa entrar num processo de fortalecimento. Obviamente, o luto ele vai acontecer porque a gente está saindo de um lugar que a gente gostava de estar e que a gente gostava de apresentar para a sociedade que a gente era, principalmente com relação à profissão. Isso é muito dolorido, quando a gente tem um lugar profissional e um lugar financeiro. Então, quando a gente perde isso, a gente tem uma possibilidade de sofrer muito, como também num casamento, quando a gente se separa, né? Eu tenho um papel de esposa e naquele momento eu não vou ter, a partir daquele momento eu não vou ter mais esse papel de esposa. Então a gente precisa refletir sobre os outros papéis que a gente tem, para que a gente não caia numa tristeza maior e consiga refletir o que é que houve naquele momento de errado ou de falta talvez de uma dedicação mais assertiva para que essa perda tenha acontecido. Claro que não é fazer é uma responsabilização, não é uma culpabilização. A gente precisa também ter uma consciência da nossa responsabilidade diante dos papéis que a gente assume. Então, se, por exemplo, houve uma separação, eu me separei, né, e não sou mais esposa. O que é que aconteceu na minha vida para que isso tivesse chegado a esse momento? Chegou esse momento, o que é que eu posso fazer para que eu continue a minha vida com a minha autoestima, com consciência de que a vida tem prosseguimento? É preciso muito um autoconhecimento, é preciso que eu reconheça que eu tenho outras qualidades, que eu não tenho apenas uma função na vida. Naquele momento, diante daquela relação, algo não aconteceu, disfuncionou, o outro também nessa relação comigo não teve mais uma continuidade, não há responsabilidade unilateral. Então tudo isso precisa ser pesado. A gente precisa encarar, sentir a dor, sentir que o momento aconteceu, mas a gente precisa entender uma coisa, a vida ela é cíclica. A lei da impermanência ela é natural da existência. Nada acontece e vai até o fim do mesmo jeito. Inclusive, mesmo dentro de um casamento mais sólido, que dure 20, 30 anos, vão existir várias fases dentro do mesmo casamento. Então, as coisas elas são cíclicas. Algumas elas de fato vão concluir, vai ter começo, meio e fim. Outras vão ter começo, meio, mas dentro do meio vão existir vários fins. Então, é interessante que a gente tenha consciência de que as crises elas existem para a gente ter criatividade. A gente só sai de uma crise com criatividade. E para ter criatividade, a gente precisa ter autoconhecimento. Saber as nossas potencialidades, saber quem a gente é, quem a gente ama, nosso potencial de amor, de dedicação, de entrega, de capacidade de aprendizagem, para poder ampliar nosso potencial de atuação. E daí conseguir encontrar outros meios para poder se relacionar, para poder se apresentar novamente numa empresa, numa possibilidade de um trabalho diferente. O importante é que a gente não perca a consciência de quem a gente é e da nossa garantia em nós mesmos. O que acontece, se terminou, faz parte da vida. Os términos, assim como os inícios, fazem parte da vida. A gente precisa acreditar que isso é o natural, não é um processo errado, diferente, absurdo. A vida é assim, a vida funciona assim. Então as dicas de hoje foram essas, eu espero que vocês reflitam e até uma próxima oportunidade. Bom dia, meu nome é Conrado, sou enfermeiro de formação e mudei meu hábito de vida após um infarto agudo do miocárdio. Antes de narrar todo o ocorrido, né, que me motivou a mudar os hábitos, eu devo relatar que eu tinha hábitos de vida pouco saudável. Não me alimentava bem, era sedentário, dormia mal, levava a vida mais estressada, não tinha o controle do estresse. E isso, no decorrer dos anos, foi fundamental para que esse infarto ocorresse. Diante do quadro sedentário, estressado, com hábitos alimentares errados,
No final do ano passado, eu cheguei a pesar 105 quilos, então eu estava muito acima do meu índice de massa corpórea. E cheguei, né, tava de férias, estava num hotel com a família, no estado de Alagoas, no período natalino, né, um dia após o Natal, eu senti uma dor forte no peito, senti um desconforto muito forte respiratório e me encaminhei para o hospital. Chegando no hospital, foi constatado o infarto agudo do miocárdio e foi uma das experiências mais próximas da experiência da morte que alguém pode ter, ao meu ver. Porque entrei no hospital, toda a medicação, por ser da área da saúde, percebi que o quadro era grave, já fui direto para uma sala de estabilização. Após todo o protocolo medicamentoso, fui encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, o qual é pouco confortável em relação a estar em outro estado, né, e necessitar de uma rede de cuidados melhor. E foi a motivação maior, né, foi essa experiência de quase morte que me motivou a mudar todos os meus hábitos. Até então eu acreditava que nada poderia acontecer com minha saúde ou comigo, afinal eu sou jovem, tenho 31 anos, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente e minha vida cotidiana era normal, trabalhava, na medida do possível tinha meu lazer. Então, só após o susto, né? Só após eu sentir uma dor de um infarto, eu senti a realidade hospitalar, eu senti enquanto paciente nessa feita a rotina de um hospital, que eu percebi o quanto é importante a mudança de hábito, né? E foi a partir daí que eu procurei toda uma gama de ajuda, né? Nutricionista, cardiologista, professor de educação física, uma boa academia e consegui, né, nessa junção multiprofissional aí e de desejo de mudança, reduzir aproximadamente 20 quilos. E hoje eu me sinto muito melhor, durmo bem. Todo mundo que me pergunta o que foi que aconteceu, eu não entro no mérito da situação de saúde que eu vivenciei, mas que por uma situação de vida eu agradeço o que aconteceu, porque eu levo uma vida muito melhor hoje. Essa é a minha história, eu espero que com ela você se motive, você tome a iniciativa de adquirir hábitos de vida saudável, pois em algum momento você pode achar que nada vai acontecer com você e você tem uma experiência traumática, uma experiência ruim, e através dela você queira mudar esse hábito. Então, o quanto antes, adote hábitos de vida saudáveis. Viu só que legal? Semana que vem tem mais depoimento para incentivar você também. Mudar um hábito, muda uma vida. A seguir, tire suas dúvidas no quadro Planos Unimed Sergipe e mais a receita de um ceviche de banana da terra. Você já viu isso? Não saia daí, o Viva Mais volta já já. O uso do plano de saúde deve se basear na ética para que tudo funcione adequadamente. Mas, apesar de todos os cuidados com segurança, ainda existem fraudes na utilização. Algumas delas são mais comuns do que se imagina. Ocorrem no dia a dia e impactam diretamente no valor que você paga. Situações de empréstimo de carteirinha, omissão de doenças na contratação do plano e pedidos de reembolsos para procedimentos não realizados, por exemplo, são fraudes que beneficiam uns e prejudicam milhões de outros. Se você souber ou presenciar casos assim, denuncie. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Algumas coisas não combinam com sua empresa. Viver Bem Unimed, o plano ideal para o seu negócio. A qualidade Unimed tem mais uma vantagem: economia. Invista na melhor assistência de saúde para os seus funcionários. Viver Bem Unimed. Ligue agora e saiba mais. Unimed Sergipe.
Já reparou que cada um de nós sabe exatamente o que precisa para viver melhor? Mas a gente fica adiando. Por que esperar até segunda-feira? E por que não começar a mudar hoje? Agora. Viver melhor não depende de uma revolução. Começa devagar, de passinho em passinho. E se você deixasse o carro em casa uma vez por semana e trocar o refrigerante por suco natural? Não é difícil, né? Pensando nisso, a Unimed criou o Mude um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo, porque é mais fácil mudar um hábito por vez. Aqui você vai encontrar ferramentas simples para te ajudar a chegar lá e ouvir histórias de gente igual a você, que quis viver melhor e conseguiu. Faça parte desse movimento. Mudar um hábito muda uma vida. E se você tentar beber mais 2 copos de água por dia? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Estamos de volta e agora é hora de tirar as dúvidas sobre os planos de saúde da maior cooperativa médica do Brasil. Os planos cobrem todos os tipos de cirurgias e de exames? Os planos de saúde, eles cobrem as consultas, exames e procedimentos que hoje estão disponíveis aí no rol, né, de serviços obrigatórios. Esse rol, ele é disponibilizado pela Agência Nacional de Saúde, que é o órgão que hoje monitora as operadoras de planos de saúde no mercado. Então existe sim uma relação, uma lista, onde constam todos os procedimentos cobertos pelos planos de saúde hoje no mercado. Para ter acesso a esses procedimentos é fácil. O cliente ele pode consultar através do site da Agência Nacional de Saúde. Ela deixa lá a relação de procedimentos obrigatórios, né, que devem ser cobertos, aonde ele pode fazer essa consulta facilmente. Quer participar do quadro? O microfone do Viva Mais está aberto. Você também pode enviar a sua dúvida através dos nossos canais, divulgados sempre ao final do programa. E agora, vamos à receita da semana. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez no programa Viva Mais e vim hoje apresentar para vocês uma receita maravilhosa. É o ceviche seu Sergipe. E hoje eu vou apresentar a variedade de possibilidades da banana da terra. Então eu vou fazer para você um ceviche de banana da terra. Ele é bem simples, o preparo, na verdade é só você misturar, mas ele tem um sabor muito intenso e muito bacana. Anote os ingredientes que vamos utilizar nessa receita. 4 bananas da terra madura fatiada, meio pimentão vermelho picado, 1 colher de chá de gengibre picado, 1 colher de sopa de coentro picado, 1 cebola roxa fatiada, sal a gosto, mix de erva seu Sergipe a gosto, pimenta calabresa a gosto, suco de 3 limões, suco de 1 laranja, 1 colher de sopa de castanha quebrada. Então, a banana da terra, ela é riquíssima, ela é cheia de vitaminas e você pode se nutrir cada vez mais utilizando ela. Às vezes as pessoas só conhecem ela na forma cozida, só que aqui ela vem de outras formas. Eu coloquei ela crua e madura, então ela tem um sabor único, né, e uma textura maravilhosa. Então eu fatiei ela primeiro, eu vou acrescentar as bananas fatiadas. Vou acrescentar também a cebola roxa laminada. Além do sabor, ela tem bastante textura e dá uma coloração fantástica na nossa receita. Vou acrescentar também o pimentão vermelho bem picadinho. Quanto mais vermelho, melhor. E eu vou acrescentando primeiro os temperos, para dar o sabor e depois eu venho com a parte líquida da receita. Eu vou acrescentar o meu gengibre,
Vou acrescentar também o mix de erva Seu Sergipe. Esse mix de erva, eles são 3 ervas que a gente utiliza muito aqui na gastronomia sergipana, que é o cominho, a semente do coentro e a pimenta. Então eu faço ela moída toda, até mesmo no mercado, que você pode pedir para a pessoa que você compra tempero, e ele dá um sabor único à nossa receita de hoje. Então eu acrescento, eu gosto de muito, então eu coloco um pouquinho a mais, mas você em casa pode ficar livre e à vontade para colocar o quanto você quiser. Agora vamos acrescentar o picante. Então eu escolhi aqui a pimenta calabresa. O ceviche, ele é um prato equatoriano. Ele é basicamente servido com peixe cru, curtido no limão. Só que aqui eu trouxe uma receita que é vegetariana e vegana também. E o interessante do ceviche é essa picância que ele tem. Então tem pessoas que se agradam um pouco mais por pimenta, outras não. Mas eu quero que você experimente com um pouquinho de pimenta. Eu vou acrescentar aqui a nossa pimenta calabresa. E agora eu vou acrescentar mais um tempero à nossa receita, que é o sal. O sal ele fica a gosto. Como eu ainda vou acrescentar o suco da laranja e do limão, eu acrescento um pouco mais de sal. Vou acrescentar também um dos ingredientes que eu mais gosto de usar na nossa gastronomia, que é o coentro. É importante também utilizar o coentro sempre fresco e cortar na hora que for fazer seu prato, porque o coentro ele oxida, né? Então você tem que, sempre que for utilizar, cortar ele na hora que for servir. Para finalizar, eu acrescento o meu suco de limão. Venho também com o suco da laranja. Mexo aqui. É importante você experimentar antes de fazer a apresentação do prato. Então eu deixo ele marinando em torno de meia hora, 20 minutos antes de servir. Você pode deixar na geladeira ou em temperatura ambiente também. Vou montar o prato e vou mostrar para você como é que vai ficar. Essa foi a montagem do nosso prato. Eu finalizei com a nossa castanha, que eu quebrei na mão mesmo. E aí eu coloquei aqui por cima, que dá um crocante diferente. Para acompanhar, eu fiz uns chips de banana da terra também. Então esses chips é com a banana verde. Eu fatiei ela, depois fritei por imersão no óleo, temperei com um pouquinho de sal. E ele faz um contraste maravilhoso entre o crocante e o cremoso também da nossa banana. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Por favor, façam em casa também. Essa é a sugestão de hoje da nossa receita. Se você quiser um pouco mais de Sergipe, de sergipanidade, acompanhe o nosso Instagram, Seu Sergipe, e curta todas as nossas fotos. Espero revê-los novamente. Muito obrigada! Viu só? Super leve, prático e delicioso. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br, ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo, uma entrevista sobre lesões por pressão, que acometem bastante pessoas acamadas. E mais, dicas de como falar bem em público. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e até domingo que vem, às 8h30 da manhã, por conta do horário de verão, aqui na sua TV Atalaia.